Olá pessoal, mais uma vez aqui para gravar um videozinho para o nosso curso de Cálculo 3. Eu hoje vou falar sobre aplicações das EDOs de primeira ordem e nós vamos começar falando sobre modelos exponenciais, certo? Quando se fala em modelos exponenciais, eu estou querendo tratar de umas situações bastante variadas, na verdade. É, Por exemplo, o modelo para crescimento exponencial de populações, decaimento radioativo, lei do resfriamento de Newton, juros compostos, todas essas situações ou são modeladas por um modelo exponencial padrão ou por uma variação mínima dessa abordagem, como é o caso da lei do resfriamento de Newton. Então, eu vou dar uma passada nesses modelos com vocês hoje, vou resolver uns exemplozinhos, vou deixar uns exercícios, quero mostrar também uns gráficos para vocês logo mais, ok? Então vamos lá. Os modelos exponenciais, de maneira geral, eles são caracterizados pela seguinte propriedade. A taxa de variação da grandeza é proporcional à própria grandeza. Essa frase que está aqui marcada aí em negrito. Como eu disse, esses 4 exemplos que eu estou dando aqui, ou satisfazem exatamente a essa frase, como é o caso do modelo exponencial, do decaimento radioativo e dos juros compostos, ou satisfazem uma variação pequena, como nós vamos poder ver, dessa afirmação, no caso da lei do resfriamento de Newton. Bem, então vou começar falando do modelo exponencial para populações. Então, quando você diz que a taxa de variação é proporcional à própria grandeza, se essa grandeza é a população P em um determinado instante de tempo T, você pode equacionar essa frase matematicamente da seguinte forma: a taxa de variação de uma grandeza é a sua derivada em relação ao tempo. Então, dp dt é proporcional à própria grandeza P de t. Para você completar esse problema de valor inicial, você ainda dá uma condição inicial P de zero igual a P0. Aqui eu estou admitindo como o problema exige t maior do que zero e P também maior do que zero. Então, essa população inicial é uma população maior do que zero. A EDO, matematicamente falando, é uma EDO que tanto é linear quanto separável. Então, você pode optar aí a técnica que lhe convém resolver. Eu estou mostrando aqui como resolver ela na forma separável. Esse P eu passei dividindo, então eu tenho aqui 1 sobre P de P dt igual a R, e aí basta integrar essa expressão, certo? Ao integrarmos isso daqui, a integral de 1 sobre P vai dar o ln, a integral aqui vai dar R vezes T mais uma constante, fazendo os ajustes necessários, nós concluímos que P de T é C vezes a exponencial de RT. Essa constante C vai ser determinada através da condição inicial. Tá? Se você impõe a condição inicial, você tem que P0 é igual a C vezes a exponencial de zero, que é 1. Então você tem C igual a P0, e por isso essa daqui é a solução do modelo exponencial padrão, aqui pensando em termos de crescimento populacional. Tá? Uma questão importante nessa EDO e na sua solução é esse parâmetro R, que é chamado de taxa de crescimento. Ou esse parâmetro R é entregue para você, de alguma forma, ele é dado no problema, no enunciado do problema, ou então alguma condição adicional deve ser dada no problema para que você possa determinar esse parâmetro R. E isso é assim tanto para o modelo de crescimento populacional, quanto o modelo de decaimento radioativo, tanto para o modelo de resfriamento de Newton. Todos esses modelos têm esse parâmetro, essa taxa de crescimento. Em cada situação ela recebe um nome diferente, mas é sempre uma taxa de crescimento ou de decrescimento. Então, ou essa taxa é dada, ou então ela precisa ser calculada com os dados adicionais que o problema vai lhe dar. Então, o próximo exemplo, esse exemplo está lá no livro do professor Reginaldo, Introdução às EDOs, Equações Diferenciais Ordinárias, é o exemplo 1.20 dessa parte de dinâmica populacional. Então, veja, o exemplo trata de é claro, uma situação hipotética aqui, aborda uma população de organismos zooplânctônicos,
Então, o enunciado é o seguinte: considere essa situação que eu já mencionei. São colocadas em um becker 3 fêmeas partenogenéticas grávidas de um microcrustáceo chamado cladócero em condições ideais de alimentação, temperatura, aeração e iluminação e ausência de predadores. Todas essas condições naturais dadas aqui permitem que o crescimento dessa população, pelo menos num período inicial, se dê de forma exponencial, tá? E essa é a hipótese que ele vai fazer logo aqui embaixo. Então, veja, eu tinha inicialmente 3 fêmeas e após 10 dias, o número de indivíduos passou a 240, certo? Determine a população em função do tempo, supondo-se que a taxa de crescimento da população é proporcional à população atual. Então, você está numa hipótese de crescimento exponencial, como eu já havia mencionado. Então, vamos lá. A equaçãozinha é aquela equação que nós já vimos anteriormente, dPdt igual a R vezes P de T, só que agora eu tenho alguns dados do problema, que são importantes na hora que eu for encontrar a solução desse problema específico. A população inicial é de 3 indivíduos, e a população depois de 10 dias é de 240 indivíduos. 10 dias? Isso. 10 dias. 240 indivíduos. Tudo bem? A solução, como nós já vimos lá, é P de T igual a condição inicial 3 exponencial de RT. Notem, então, que esse parâmetro R, a taxa de crescimento dessa população, não foi dado. Em contrapartida, o problema nos informou que P de 10 é igual a 240. E você pode, portanto, usando essa informação, determinar essa constante R. De que forma? Veja, nós sabemos que P de 10 é igual a 240, dado do problema. Por outro lado, nós sabemos que a população P de T, de maneira geral, é dada por essa fórmula, 3 exponencial de RT. Então, quando T igual a 10, eu tenho 3 exponencial de 10R, e agora aqui eu tenho uma equaçãozinha exponencial fácil de ser resolvida. Basicamente, você calcula o logaritmo. Antes disso, esse 3 você pode passar dividindo, então fica 240 dividido por 3. Calcula o logaritmo, então vai ficar ln de 240 sobre 3 igual a o logaritmo dessa exponencial, vai dar 10R. Como é que você isola R? Basta você passar o 10 dividindo. Então, R é igual a ln de 240 sobre 3 dividido por 10, que é igual a 0,4382. E aí, então, a sua solução fica completamente determinada, porque você encontrou o valor da constante C, que é dado pela condição inicial, imediatamente, e você calculou o valor do parâmetro R. Com essa função, você tem condições de responder, por exemplo, uma previsão de qual vai ser o tamanho dessa população depois de 20 dias, certo? É claro que esse crescimento exponencial não se sustenta, porque aí as condições que você tinha dado lá no enunciado do problema, principalmente em relação a alimento para essa população, começam a ser, quando a população cresce muito rapidamente, essas condições não conseguem mais ser sustentadas, certo? E aí entra aquela história do modelo logístico, que eu já mostrei para vocês num vídeo anterior, que a gente vai ter que retomar agora, vou indicar para vocês estudarem, tá bem? Então, tá aqui, ó. Essa função, como R é uma constante positiva, tá aqui calculada, o limite, quando t tende para infinito, vai para infinito. Então, essa população explode, tá certo? Mais à frente, eu vou mostrar para vocês o comportamento gráfico dessa solução, fazendo a condição inicial variar, fazendo esse R variar, só para a gente ter uma ideia um pouco melhor, ok? Vamos lá, então. O próximo modelo é o modelo de decaimento radioativo. Os materiais radioativos, com o passar do tempo, eles vão perdendo núcleos radioativos, tá certo? Essas substâncias. O que acontece é que essa perda de núcleos radioativos, ela se dá exatamente da mesma forma que ocorreu o crescimento exponencial ali, só que agora a gente tem uma perda de material radioativo. Então, o número de núcleos que decaem por unidade de tempo é proporcional ao número total de núcleos radioativos. É a mesma fórmula, tá certo? Só que agora, como você tem um decaimento, essa taxa de variação dN dt tem que ser negativa. Então, dN dt é igual a menos R vezes N de T, onde tem que ser dado também o número de núcleos radioativos iniciais do seu problema. Aqui, nesse ambiente da química,
Esse R é chamado de constante de desintegração do material, tudo bem? Muito provavelmente vocês já ouviram falar, por exemplo, naqueles processos de datação por carbono 14, que determina a amostra de um ser vivo que morreu há muito tempo, certo? O que eles usam para fazer essa estimativa é exatamente esse modelo de decaimento exponencial, tá bem? A solução dessa equação você pode obtê-la da mesma forma que nós obtivemos a de P de T. Então você tem N de T aqui, ó, igual a N0 vezes a exponencial de menos RT. E aí agora a diferença é que para determinar esse R, em geral você tem alguns dados tabelados, que é a chamada meia-vida de um material radioativo. A meia-vida de um material radioativo é o tempo que uma determinada amostra desse material leva para ser reduzida à metade, tá certo? Então, por exemplo, para o carbono 14, da datação por carbono 14, esse tempo é de 5.730 anos. Para o césio, por exemplo, onde que teve aquele problema seríssimo aqui no Brasil, na década de 80, lá em Goiânia, é muito maior, certo? Isso varia, então, de material para material. Essa questão da meia-vida que explica toda a preocupação com as sobras, né, radioativas de, por exemplo, as usinas de termonucleares que geram energia usando esses materiais radioativos. A sobra desse material vai ficar, né, não vai ficar eternamente, mas vai ficar por períodos gigantescos de tempo aí na natureza, contaminando a natureza, se não forem bem armazenadas. Então é tudo uma preocupação. Bom, essa continha aqui é uma continha similar à que nós fizemos ali agora há pouco para o P de T, para a gente determinar o R ali agora há pouco. A continha é exatamente a mesma, só que agora eu sei o seguinte, existe um certo tempo, a meia-vida do material, estou denotando isso por TM, em que uma amostra inicial N0 se reduz à metade. N0 sobre 2. Se você faz essa continha, então, você vai determinar a constante R como sendo menos ln de meio sobre esse tempo Tm. Novamente, esse tempo Tm é tabelado para inúmeros materiais. Vale ressaltar que essa constante R é positiva, tá bem, pessoal? Porque o ln de meio é negativo, então menos vezes menos vai dar mais aqui, R positivo. E você tem, então, de bandeja aqui a solução para o problema do decaimento radioativo. Bem? Bom, outro modelo também aqui também de comportamento exponencial, vamos chamar assim, é o modelo da lei de resfriamento de Newton. O que a lei do resfriamento de Newton prevê? Se você tem um objeto a uma determinada temperatura, vamos pensar um objeto que está bem quente, tá? Uma xícara de café, um bolo, certo? Uma panela que você tirou do fogo. Se você tira esse objeto do aquecimento onde ele se encontrava e coloca no ambiente, a temperatura desse objeto tende a diminuir e a diminuição dessa temperatura, a taxa a qual varia a temperatura desse objeto, é proporcional à diferença entre a temperatura do próprio objeto e a temperatura do ambiente. Tá? Então você tem aqui essa diferença. É claro, vai ser dada uma temperatura inicial para esse problema. R aqui, R lá era, na dinâmica populacional, era uma taxa de crescimento da população. Ali na química, taxa me fugiu o termo, constante de desintegração do material. Aqui, R está associada à permissividade térmica do meio, tá? Então, se você está pensando na sua xícara de café, que você está com ela, tomando ela de manhã cedo, esse R é quanto o ar ao seu redor permite o fluxo de calor da xícara para o ambiente, tá certo? Então, esse R está associado à permissividade térmica do ambiente. Okay? Essa daqui eu não vou nem resolver,
Eu vou deixar como um exercício para vocês. Na verdade, eu vou deixar 2 exercícios a respeito da lei do resfriamento de Newton para vocês. Primeiro, resolver essa EDOzinha aqui. Eu vou mostrar o comportamento gráfico dela lá para vocês daqui a pouco. Isso vai dar alguns insights, mas basicamente é a mesma ideia. Essa equação continua sendo linear, ou se você preferir, continua sendo separável também. Você pode resolver por integração rapidinho aqui, é bem simples, certo? Isola a temperatura T de T bonitinha, encontra uma solução bacana, fechadinha para esse problema de valor inicial. E aí, uma provocação. Eu quero que vocês modelem e respondam a seguinte pergunta. Depois de quanto tempo é seguro comer um pedaço de bolo que acabou de sair do forno? Tirou o bolo do forno, botou em cima da bancada. Depois de quanto tempo é seguro você comê-lo, sem queimar sua boca? Tá certo? Pensem um pouquinho. É claro, aqui você pode colocar as hipóteses que você considerar pertinentes. É só um exercício de modelagem, assim. E aí, depois que você modelar, você vai e resolve. E aí, você vai me dizer depois de quanto tempo você pode comer um pedaço do seu bolo. Tudo bem? E agora eu quero sair daqui para mostrar para vocês alguns gráficos, tá bem, pessoal? Aqui, olha, eu vou colocar depois na descrição do vídeo, lá no YouTube, esse link para esse appzinho, esse aplicativozinho do GeoGebra que eu montei com os gráficos dessa nossa conversa de hoje, tudo bem? Então agora deixa eu trocar o compartilhamento. Vou passar o compartilhamento para isso aqui, ó. Crescimento exponencial. Muito bem. Esse aqui é o appzinho, o aplicativo que eu mencionei. Eu acho que eu ainda não compartilhei. Falha técnica. Vamos lá. Pronto. Agora eu estou compartilhando a tela com o GeoGebra. Desculpa a confusão, pequena confusão. E aqui eu tenho esse exemplo que eu estou fazendo aqui, esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, é exatamente o gráfico do problema de crescimento exponencial, tá? O problema de crescimento exponencial está aqui, ó. Eu tenho aqui uma condição inicial P0 igual a 20, eu tenho um parâmetro R aqui igual a 0,2, tá certo? Então, o que acontece quando eu coloco esse parâmetro R para variar? Vejam lá, à medida que R aumenta, a inclinação desse crescimento aumenta. À medida que R diminui, essa inclinação diminui. Veja o que vai acontecer quando R passa a ser negativo. Você tem decaimento, tá certo, gente? Com um tempo suficientemente longo, se R é negativo, você passa a ter o limite da solução vai a zero. Então, deixa eu parar o R aqui novamente. E eu quero colocar para variar agora o P0. Então, o que acontece quando a condição inicial varia? Quando a condição inicial varia, o que acontece é que o seu gráfico vai ser transladado para cima e para baixo. Ok? Basicamente isso. Tá? Vou parar aqui o P0. Vou parar o P0 aqui, nessa condição inicial. Vou parar ele um pouquinho mais. Vou parar ele numa condição inicial de 40 graus aqui. Bem, 40 graus. Já estou vendendo o peixe para vocês. Se a temperatura do ambiente naquele problema do resfriamento lá for de 5 graus, o que você espera? O que você espera qual é o comportamento que você espera? Na verdade, eu preciso dar uma ajeitadinha aqui, porque eu vou precisar aqui no meu modelo R precisa ser negativo. Mas olha aqui o que vai acontecer. A temperatura com o passar do tempo do seu objeto, a temperatura inicial dele era maior do que a temperatura do ambiente. Então, com o passar do tempo, o que você quer é que a temperatura
P de T diminua em direção à temperatura do ambiente, certo? Se eu botar uma temperatura do ambiente negativa aqui, ó, vocês vão ver que a temperatura vai decaindo em direção à temperatura do ambiente de menos 5 graus. Menos 5, menos 4,6 que eu coloquei ali. Bem? Então vocês podem brincar um pouquinho aqui. Só fica a ressalva, gente, lá onde eu tenho, por exemplo, no caso do decaimento radioativo, o menos na equação, ele está sendo substituído aqui pelo valor de R negativo, tá bem? A única diferença é essa, joia? Bom, o que eu tinha para vocês era isso, e espero que vocês gostem do vídeo e que seja útil para vocês nos seus estudos. Um abraço e até a próxima.